Esse gancho deixado pela Ludmila, Fabi, porque o governo Lula realmente ficou preocupado aí com essa iniciativa do governo americano de sancionar os cidadãos brasileiros e também as empresas. Ontem mesmo, o governo afirmou que essas sanções impostas pelos Estados Unidos por ligação justamente com o PCC suscitam preocupação. Segundo a Secretaria Nacional de Justiça, a decisão já era esperada depois dos Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A pasta argumentou que o combate ao crime organizado não deve servir de pretexto para medidas unilaterais fora dos mecanismos de cooperação internacional. O governo brasileiro também afirmou que as sanções podem ser seguidas por medidas ainda mais gravosas e atingir indiretamente instituições financeiras brasileiras. E olha só, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, reagiu às sanções e disse que a soberania do Brasil precisa ser respeitada. Justiça, Wellington César Lima e Silva. Fabi, a gente vai tentar resgatar, então, o que disse o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Agora chama a atenção a preocupação com a soberania nacional, porque esse Shimada, ele já foi preso no Brasil por lavagem de dinheiro, constava lá no relatório da CPMI, do INSS, foi sancionado pelo governo americano e o Brasil está preocupado com a soberania nacional. São os nossos bandidos, como diz. Eles têm bandido de estimação. Nossos bandidos. Tem um apreço, né, Augusto? Eles têm um apreço por bandido que é impressionante. E sempre vão falar em relação à soberania, né? Só que, assim, se a gente for ler a decisão da OFAC, são 30 milhões de dólares que eles estão investigando em várias cidades americanas que foi movimentado por essa turminha aí, né? Essa turminha que já foi sancionada aqui, ou melhor, deveria estar presa, né? Muito bem presa aqui no Brasil, mas não estão. E o que eles estão investigando? Lavagem de dinheiro do PCC. Aliás, o PCC também foi considerado a maior organização criminosa do continente ocidental. Então, ganhou o título. Por quê também? A gente precisa juntar as peças. Aqui pelo estado de São Paulo, aliás, o Tarcísio também se manifestou, né, dizendo que não se dá para flertar com os criminosos, mas passou do flerte. Né, já estão bem casados com criminosos, esse pessoal aí que foi denunciado pela OFAC. Aqui pelo estado de São Paulo, houve uma investigação em relação a carbono oculto, ao PCC, que olhou e viu que o PCC ele estava fazendo esses negócios de lavagem de dinheiro e exportando, né, para fora essa questão, inclusive com Portugal. E não é à toa que Portugal agora está sendo citado nisso. Então, pelo estado de São Paulo já se sabe das organizações transnacionais e agora pelos americanos a gente acumula os títulos. Olha que beleza. A gente ser organização transnacional, nós somos organização transnacional terrorista. E só para também falar do conceito moderno de terrorismo, vamos fazer aqui um disclaimer. Sempre eles apontam, a esquerda usa o pretexto da soberania e o pretexto que eles não são terroristas, já que essas facções criminosas não pretendem derrubar o Estado Democrático de Direito. Isso é um tremendo absurdo, porque se nós formos às favelas, né, a gente vai entender ali que existe sim um Estado paralelo e que eles não pleiteiam derrubar, eles já derrubaram o Estado Democrático de Direito. As pessoas são obrigadas a, inclusive, enfrentar um tribunal do crime paralelo, com leis próprias, específicas. Então, sim, tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com a derrubada do Estado Democrático e tem a ver com a nossa soberania. Mas a soberania dos Estados Unidos é que está em voga aqui, porque foi averiguado nessa questão de 30 milhões de dólares em várias cidades dos Estados Unidos com essa conexão à Europa por Portugal. Então, é óbvio que a gente vai ver outras medidas e o receio do governo Lula é justamente essa questão dos entes bancários, porque todos aqueles que negociaram com esse pessoal que estava lavando dinheiro e suspeitaram e não fizeram nada a respeito, podem ser inseridos nessa lista aí da OFAC. Então, o que a gente já viu lá na Magnitsky pode se repetir agora, só que com a gravidade de ser ligado extremamente a uma organização criminosa terrorista. Augusto, antes de te ouvir, deixa a gente voltar naquele vídeo Sim. do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, que participou ontem da inauguração do Escritório Nacional Antifacção aqui em São Paulo.
Todas as nações devem aprofundar e sofisticar os seus mecanismos de combate ao crime organizado, desde que a soberania do outro país seja respeitada. Fora disso, o Brasil continuará aperfeiçoando seus mecanismos de cooperação policial internacional e também de cooperação judicial. É isso. Olha, Paula, eu sempre achei que o Brasil tem escapado aí de virar uma Venezuela. Mas o Brasil corre o risco de ficar muito parecido com a Colômbia dos anos 90, dos anos 90 do último século, do século passado, quando havia os cartéis de Cali e Medellín, né? Medellín controlado pelo Pablo Escobar. Quem quiser conhecer, tá cheio de documentários aí no streaming mostrando quem foi o Pablo Escobar. Ele lançou uma campanha e o governo, não com a disfarçatez do governo brasileiro, mais discretamente, via com simpatia a campanha segundo a qual não podiam atender ao pedido de extradição dos Estados Unidos, porque eram bandidos colombianos. Então, como aqui. Eram os nossos bandidos, né, para os governos colombianos. E o Pablo Escobar, ele era não extraditável. O governo chegou a concordar em fazer uma cadeia para ele, construiu a própria cadeia que só tinha fachada. Por trás era um palácio ali onde eles faziam festas todos os dias. O Lula está mostrando aí que também entre a bandidagem existe corporativismo. E claro que há semelhanças, né? O Lula se dedica a uma forma de crime, né? Ele é ladrão. E o PCC, o Comando Vermelho, se dedicam a outras formas. São bandidos todos e está agindo como corporativista. Agora, o ministro da Justiça, é esse que estava falando? Isso. O ministro da Justiça está dizendo o seguinte, não, é para combater o terrorismo, ele não usa a palavra, desde que respeitada a soberania. Mas que respeitada a soberania? A parceria com os americanos é fundamental num combate sério ao crime organizado. Nenhum país consegue sozinho. Tamanha é a força das organizações como o PCC. Eles sabem disso, até porque eles têm conversas cabulosas com essa turma, eles conhecem e protegem.